Olá! Olá, pessoal! Hoje vou fazer uma live com a Amanda sobre crianças obedientes. Oi, Amanda! Amanda. Olá, Inazi. Não sei se assim se pronuncia, mas bem-vinda à live. Oi, Oi, amiga. Bi! Ufa! Conseguimos? Conseguimos entrar ao vivo? E... Isso aí. Menina, sumiu meu suporte. Aí eu tive que improvisar aqui. Ai, Mas ai. dá certo no final, né? Sim, eu fiz uns stories falando pro pessoal que ia atrasar um pouquinho, né? Por conta das demandas maternas aí, aqui também. É... A gente... Tô aqui mandando aqui pro pessoal entrar também. Mas mães, né? Então a gente nunca sabe quais vão ser os imprevistos antes de começar a entrar ao Sim, vivo. Não é fácil, né? é. Vou mandando aqui pra galera também, convidando todo mundo. E hoje a gente E vai falar sobre obediência. Tá tudo bem aí? tá sim, tá sim. Você tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo pra mim, mas acho que é normal. Deixa eu Eu ver dei aqui. um erro aqui no meu envio, mas agora acho que foi. Tá tudo certo? O pessoal tá ouvindo bem também? Olá, Cláudia. Sejam bem-vindas. Bem-vindas a esse podcast. A esse Mães que podcast. produzem. Mães que Essa produzem tá live. A falando que tá pessoa. tudo ok. Então vamos começar, né? Bora lá. Então hoje a gente vai falar sobre obediência. A gente fez alguns posts dando uma pincelada do que ia ser abordado aqui, né, Amanda? Isso, exatamente. E você quer começar a falar? Pode ser. Por que que a gente resolveu abordar esse tema? Na verdade, não estava entre a nossa pauta, né, Bi? Não estava na nossa Uhum. pauta de lives que a gente tinha programado. Mas a gente resolveu colocar por conta de uns posts que eu tinha feito também na semana passada e acabou, né, dando um, um Uma pouco de polêmica polêmica, aí. porque, né, quando a gente fala sobre obediência, a primeira coisa que as pessoas veem em mente é, tipo, quero. Você quer um filho obediente? Eu quero. Óbvio que eu quero. Quem não quer um filho obediente? E aí, no meu post, eu tava dizendo que eu não queria um filho obediente. E aí as pessoas ficaram um pouco chocadas, mas hoje a gente vai explicar um pouquinho disso, né? Por que que eu falei que eu não quero um filho obediente? Na verdade, é uma. Eu sinto como se eu estivesse lutando contra mim mesma, sabe? Tem um lado Sim. da Amanda controlador que queria muito um filho obediente. Muito! Eu queria muito um filho obediente. Seria tão mais Mas aí tem fácil, o né? lado, tem o outro lado da Amanda que, né, tem um pouquinho mais de consciência, que sabe quais são as possíveis coisas que podem acontecer no futuro. E como eu tô, né, tô aí no processo, tô na luta para sair do Sim. imediatismo e focar no futuro, então eu me sinto como se eu tivesse aqui, ó, uma É. luta, E aí entra um eu, pouco eu no e que eu a gente mesma. falou. E aí entra um pouquinho no que a gente falou na live passada sobre crenças, né? Que isso nada mais é do que uma crença É. que colocaram na Uhum, gente de que criança tem que ser obediente, criança tem que exatamente. ouvir, ficar quieta e fazer. Não, não Que interessa. Tipo, criança não criança tem que querer. não tem querer, não tem que falar, não tem opinião, não tem nada, né? Então Isso. é exatamente dessa forma que eu me sinto, numa uma luta minha comigo mesma contra as minhas crenças que queriam um filho obediente e a Amanda hoje adulta que sabe que não é o ideal para ele no futuro. Sim. Bom, Oi, mas como que eu Maíra. Oi, queria. Bia. Sejam bem-vindas aqui na live. Olá, pessoal. A gente está falando sobre obediência das crianças. Exatamente. E aí, Bi, eu acho Ah, que até para a gente iniciar tudo isso, eu queria trazer qual é o significado de obediência.
Porque eu acho Uhum. muito forte quando a gente olha para o significado de obediência, a gente se assusta até. A gente fala, nossa, mas eu não enxergava obediência desse jeito, sabe? E aí eu vou ler aqui para vocês, ó. Uhum. Gente, obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. É uma pessoa que segue, cumpre, cede às vontades dos outros ou às ordens de alguém. É um sujeito obediente, ele é também considerado passivo ou submisso perante a outra pessoa, que né, é o dominante, seja através do respeito, admiração ou pelo medo, temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer o dominador. Então, a primeira vez que eu li, né, sobre o significado de obediência, eu falei, nossa, gente, mas não achei que fosse isso, né? Porque por muito tempo, para nós, né, acho que para todo mundo que está aqui acompanhando a obediência era sinônimo de respeito, né? Então Sim. É. a gente só associava a obediência com respeito. Então, olha, obedece a mamãe, obedece o papai. É tipo, seja uma criança boazinha, uma criança que respeita, né? Uma criança que obedece. Então, a gente assimilava apenas a coisas positivas, né? E aí, fazer essa desconstrução da obediência é bem pesado, né? É É pesado, bem é. difícil. E aí, para entrar nessa questão da obediência, eu acho importante a gente falar também a importância de saber sobre os temperamentos das Uhum. crianças e os nossos também, né? A Isa Minato, ela explica muito bem isso, ela fez até um livro falando só sobre isso, que na verdade existem 4 temperamentos que ela dividiu em. Tá tudo bem aí, amiga? Oi? Tá tudo bem? Tá. Você tá me É que tá, ouvindo? é que tava meio baixo, tava aumentando o volume do Ah, meu tá. áudio aqui. Mas tá bem, tá E dando para ouvir. aí, a Isa Minatel, ela divide em 2 grupos, o grupo da raiva e o grupo da tristeza. E o grupo da raiva é bem interessante porque são aquelas crianças que são mais consideradas, né, desobedientes, e a da tristeza, as mais consideradas obedientes. E nos 2 casos, existem maneiras de você tratar a criança. Por Uhum. quê? Porque a criança da raiva, você não pode exigir uma obediência cega, porque ela não vai de jeito nenhum. E aí você entra numa disputa de poder muito forte e acaba Uhum. desgastando o seu relacionamento com ela. A criança da tristeza, ela tem um problema muito grande porque ela vai acatar isso. Então, normalmente, na sociedade que a gente vive hoje em dia, ela é considerada aquela criança boazinha, que faz tudo, que acata, que deixa exatamente isso que você falou no início, sabe? Que deixa de ser ela mesma para fazer o que o outro quer. Isso tem um Uhum. problema muito, uma consequência muito forte no futuro, né? Sim. Que acabem sendo aquele tipo de adulto que não é empreendedor, que não, que tipo para ele um cargo X por 30 anos para ele tá bom, ele só Uhum. obedece. Então, entra também num conflito de tipo, e se ele entrar numa empresa que tá fazendo coisa errada, ilícita, e ele vai falar, mas só tô obedecendo, né? Então, Exatamente. esse é o perigo também da Exatamente. obediência cega. Esse ponto é bem interessante da gente olhar, né, Bi? Eu sempre falo que, tipo, seria muito mais interessante as pessoas agirem por responsabilidade e consciência do que Uhum. pela obediência em si, né? Porque é igual o exemplo que você deu. Então o funcionário está lá, está sabendo que está fazendo coisa ilícita e não tem coragem, não tem, sabe, não tem peito, não Não tem tem voz para voz. falar, É. eu não vou fazer isso, ou tipo, olha, isso está errado, vocês não deviam fazer dessa forma. Porque realmente entende que o chefe é a maior autoridade dele. Então, quem é ele para ir contra? E esse é o grande Uhum. problema, né? Então, enquanto a criança está sendo obediente para coisas, digamos, positivas, ordens hoje, né? Hoje positivas para o que a gente fala, ok, né? Filhinho, então pega lá, pega, faz assim, faz.
Só que lá na frente, quem vai ser esse adulto, né? Então, eu Sim, acho que quando a gente realmente sente essa vontade de desconstruir mesmo essa questão da obediência, é muito você sair do imediatismo agora para você ir quem vão ser essas pessoas, essas crianças no futuro, quem vão ser esses adultos. sim. E aí o post que eu E fiz a... hoje, Bi, ah, falava exatamente sobre esse ponto, né? Então, quais são os benefícios hoje da obediência? Ah, para os pais é muito prático, cara. Não é é? menos cansativo, né? Poxa, é muito menos Você cansativo, é falou, ele muito fez, melhor. tá ótimo. Nossa, eu quero um filho obediente, óbvio. Eu não vou ter que ficar discutindo, ficar negociando, ficar, sabe, tipo, mostrando, ensinando quais são as consequências, ensinando. É muito mais fácil porque eu tenho um filho que só obedeça. Só que é Sim. bom pra gente agora. Por que que eu falo que é só agora? Porque a gente lá no futuro também vai cobrar, né, desse filho adolescente, desse filho adulto, que tenha consciência, que tenha responsabilidade. Só que em que momento dessa educação a gente abriu espaço para eles criarem isso, para eles Uhum. desenvolverem essas habilidades, É. né? Então a gente fala, não, você não tem querer, você não tem escolha, você não tem que falar nada, você só me obedece porque só eu que estou certa e sei o que você precisa para sua vida. Beleza. Aí chega na adolescência, tá lá o menino, não sei o que fazer, não sei. Como que você não sabe? Não Você já é sei, não adulto, né? sei. Você tem que Você já é saber. adulto, você tem que saber. Você não sabe as É, consequências dos seus atos? Tipo, não, eu não sei, eu não sim. desenvolvi isso na minha infância. E aí Então, né, a gente quer cobrar uma coisa que a gente não ajudou eles desenvolverem, né? e aí o interessante também, Amanda, é que as crianças do temperamento da raiva, elas são mais dominantes, elas querem do jeito dela e pronto, acabou. Uhum, Então, a gente, como adulto, né, a gente tem que saber desenvolver essa flexibilidade na criança da raiva e para a criança da tristeza, o oposto, porque ela já não tem muita força de vontade de colocar sua voz para fora. Então a gente tem que uhum, trabalhar para ela se posicionar. Então é por isso que uhum. eu acho super importante a gente saber qual que é o temperamento da nossa criança, qual que é o nosso temperamento, porque isso, meu, vai facilitar a sua vida. E vai E ser eu e a Amanda, a feita. gente tem uma novidade que a gente vai fazer um podcast falando só sobre temperamentos. Aqui a gente vai passar bem brevemente, assim, né? Falando só sobre a Uhum. importância. Mas a gente vai falar, vai fazer um podcast com uma convidada super especial, falando só sobre Especialista nesse temperamento. assunto, né, Vi? Especialista. Ó, Ai, então, será ó, que a fica a gente fala ou dica. não? Fica a dica, uma convidada especialista em temperamentos, gente. Só vou Sim. jogar aqui. E aí a gente vai, para a gente entender melhor, né? Qual que é o nosso, qual que é a nossa criança. Bem, eu sou da raiva, minha criança é o da raiva, então é fogo com fogo. Uhum. Então, E como que eu lido com isso, né, da melhor sabe, forma? sabe, Bi, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que você disse da criança da tristeza, eu acho que isso também pode causar, né, ampliar um senso de inadequação nessa criança, né? De tipo, eu me coloco aqui nesse lugar, eu não me sinto adequado, né? É um senso de inadequação, não é adequado eu falar, ou eu colocar minha ideia, ou eu, sei lá, questionar qualquer coisa, Sim, né? é, Porque é. qualquer coisa que eu faça tá errado. Então, imagina o tempo Ou todo, pode gente. estar errado, então ela já desiste. Exatamente, exatamente. E aí a gente traz para a nossa vida adulta, né? E, poxa vida, isso é muito pesado, né? Imagina você o tempo todo falando uma coisa e aí, sei lá, seu parceiro, sua amiga, sua mãe te falando: ah, mas isso tá errado, viu? Isso aí Sim, que você fez tá errado. Nossa, isso tá muito errado. Gente, qual, qual a vontade que a pessoa tem de fazer uma coisa boa, né? Que você tá despertando nessa pessoa se tudo que ela fala, faz, tenta, tá errado, né? Isso é bem, bem pesado de olhar assim, né? sim. E tem a Maria Montessori, ela fala no livro Mente Absorvente, que o adulto pode se tornar digno da obediência da criança, de quem ela admira. Então, a obediência, ela é conquistada, ela não é imposta. Porque quando você impõe essa obediência, as chances dela se rebelar, né, é muito alta. É. A Lu tá na nossa live de novo. Aê, Obrigada, Lu. Lu! A Lu colocou aqui, ó. Nossa, isso é muito pesado. Você nunca faz nada certo ou de bom.
E é exatamente esse ponto, né? E aí Então, vai desenvolvendo essa crença, né? essa crença, porque você vem desse lugar de tipo, só eu que sou adulto que tô certo, né? Então, quem sou eu para dizer alguma coisa? E assim, o que eu acho bacana de tudo isso, que a disciplina positiva traz, Bi, é da gente fazer essa inversão mesmo da palavra obediência, né? Porque, igual você falou, a gente pode conquistar através de respeito, né, Sim, admiração. E eu acho sim. que uma maneira da gente ir conquistando isso é quando a gente começa a trocar a obediência pela colaboração, né? Então Uhum. você não vai, você impõe de cima para baixo, você não tem que, sabe, Uma dizer coisa nada só de porque eu tô mandando. hierarquia, né? Exatamente. Exatamente. Mas você coloca, troca pela colaboração. Então, o que que é a colaboração? Qual que é a diferença? Na colaboração, tanto a criança como nós mesmos, nós partimos do princípio que nós temos vontade de fazer aquilo. Então, olha a diferença. Eu me sinto Sim. motivado a fazer alguma coisa. Eu me sinto encorajado a ter um comportamento. E isso é treinamento, né, Bi? É treinamento total. Deixa eu até ver aqui, ó. Não sei como mostrar para minha filha que o que ela faz está sendo errado, sem impor. Sim. Normalmente a gente acha que é mais fácil a gente ir lá e já falar diretamente, né? Então, ó, isso aqui tá errado. Então você tem que fazer dessa forma. E aí queria trazer assim, não vou me estender muito nisso, mas só para, né, responder aqui esse comentário, eu trago uma ferramenta da disciplina positiva que assim, em casa serve assim super, que são perguntas curiosas, né? É, Então eu é a tava pensando gente nela. começar a despertar na criança. Não, olha, filha, eu acho que isso aqui não foi muito adequado. Você viu qual a consequência que isso teve? O que aconteceu quando você fez isso? Ah, aconteceu tal coisa. Você viu que isso não é muito bacana, não foi muito legal? Como que você acha que podia ser diferente? O que você acha? Vamos junto achar uma maneira de fazer de outra forma? Meu, isso você começa, ó, trabalhar na criança essa consciência mesmo, tipo, opa, pera, é verdade. Eu vi aqui a consequência do que aconteceu, realmente não foi legal. Como será? Quando você faz a pergunta como, né? Como você acha que a gente podia fazer diferente? Como você acha que podia fazer de outra forma? Isso a gente está estimulando a Sim. criança tanto a ter A autonomia, experienciar, né? a Coisas experienciar. diferentes. Exatamente. E a desenvolver todas essas habilidades que lá no futuro a gente vai cobrar que ela tenha, né? Autonomia, responsabilidade, né? Consciência. Sim. Então, poxa, olha, não foi legal, então vou fazer uma outra coisa, né, de uma outra forma que seja bacana. E aí Deixa tem eu ver um um outro post, comentário. Amanda, tem um post que eu fiz o ano passado, que era assim, a mãe falando para a criança, viu, minha paciência tem limite. E a criança fala, minha obediência também. Então, o quanto a gente está sendo equilibrado nessa questão, sabe? O quanto a gente pode flexibilizar algumas coisas e o quanto a gente pode impor mesmo, sabe? Porque Uhum. eu flexibilizo muito as coisas aqui, tipo, horário de TV, horário de celular, tudo é a base da conversa, tudo é a base de acordo. Então, fez um acordo, beleza. Aí chegou, tá lá no celular e acabou o tempo, ó, acabou o tempo. Tipo, tem limite, né? Então, o que que você quer fazer? Porque aqui em casa foi feito assim: tem um período na parte da manhã e tem um período pequeno na parte da tarde. O que que você quer fazer? Aí ele tá jogando lá, tá interessado na parte da manhã e eu falei uma vez, falei duas vezes, ó, já acabou o tempo. Ah, só deixa mais um pouquinho, sabe? Ele tenta negociar. E aí eu tento negociar também, é um negócio assim, Uhum. sabe? Aí eu falo, olha, tudo bem, você quer ficar mais um pouco? Fica, mas então eu vou contar. Aí você perde o período da tarde. Ah, não, não, não quero perder o período da tarde. Ele vai lá, desliga e me dá o celular. Então é tudo assim, sabe? Uhum. É um acordo, as duas partes têm que estar satisfeitas com aquilo e é a base da Exatamente. conversa. Exatamente. E Bi, você tocou num ponto que eu acho muito legal da gente trazer também. Porque muitas pessoas acham que quando a gente fala assim, ah, porque vamos desconstruir a obediência, cai aqui para o lado de tipo, então a criança vai fazer tudo que ela quiser,
porque ela não Vai precisa me tacar fogo na obedecer, vai cortina, tacar fogo na cara, vai puxar o rabo do gato. porque não precisa obedecer e, né, pera lá. Não, não é isso. Esse exemplo que a Bia deu é um dos exemplos de, tipo, dentro da disciplina positiva, dentro da colaboração, existem regras e existem limites. Agora, como essas regras e limites são estabelecidos, como essas regras e limites são propostos e são conduzidos, é Sim, nesse ponto que está a diferença, né, Bi? É sim, não é o. exatamente nesse ponto. Eu Então, sempre existem falo que regras. assim, não é o que você fala, é como você Como? fala. Exatamente. E é muito difícil para nós adultos, porque a gente foi criado na educação tradicional. Então, o que a gente sabe fazer é isso. É Então, exatamente. Por isso que aprender uma nova maneira é é desafiadora, muito né? É um difícil. processo. É um processo. Por isso que eu vou reiterar para quem não estava aqui no começo, que eu falei para a Bia que hoje eu me sinto numa batalha entre eu e eu mesma. A Amanda, que quer um filho obediente, que tem uma predominância controladora, porque eu sei, eu me conheço, eu sei que eu sou controladora, e a Amanda, que hoje conhece as consequências de tudo isso e que está lutando todos os dias por uma educação a longo prazo, né? Pelo que eu tô Sim. criando meu filho para o futuro. Então, aqui, ó, não é fácil, nem um pouquinho. Controladora, perfeccionista, né? Mas tudo isso tem embasamento do que a gente passou na nossa infância, né? Porque antes a gente tinha que ser perfeita, derrubar suco no chão, imagina! Isso daí, não, Que nunca. absurdo! Que É, mas absurdo, é você já tem desastrada, cinco não faz nada anos. direito. É, então, aí a gente entra um pouquinho nos rótulos, né, Amanda? Quantos Não? rótulos nos aprisionam nessa questão, né? Porque você fala assim, ah, minha filha é desobediente mesmo, ela não tá nem aí e tal. Então você acaba aprisionando ela nesse rótulo e ela que acaba, você por ser o adulto da relação, né, o cuidador principal, ela acaba fazendo isso inconscientemente para honrar aquilo que você fala que ela é, para ela se Exatamente. enquadrar naquilo. Então, mais Exatamente. uma vez, a gente falando aqui sobre rótulos, porque Sobre eu quero rótulos. enfatizar isso, porque é muito ruim. E eu, às vezes, escapa, sabe? Um rótulo pro guia, assim, plum! Aí eu falo, É. não posso. Aí eu acabo meio que falando, não, Gui, não foi isso que eu quis dizer, você não é assim e tal. Ô, Bi, eu queria ler aqui o comentário, ó. A Loli colocou assim. Quer dizer, eu não Hum, sei se é o nome dela ou é da página dela. Depois fala o seu nome aqui pra gente. Mas tá como Loli Cos e Tiaras. olha, Ela colocou assim: aqui em casa eu tenho um casal e minha filha de 11 anos ainda está bem atrasada em demonstrar querer ajudar nos afazeres de casa. Como posso me colocar? Então, né, colaboração. Então, quando você fala assim pra gente, ela tá atrasada, né, em demonstrar querer ajudar, com toda a delicadeza do mundo, eu devolvo uma outra pergunta, né? Desde quando você dá espaço e abre para que ela sinta vontade ou convida ela para participar? E por quê? Porque esperar que uma criança ou até mesmo um adulto sinta uma vontade genuína de ajudar em alguma coisa é uma expectativa meio alta, né? Tipo, eu tô esperando ela criar vontade, ela ter vontade. Cabe a nós, né, ir desenvolvendo essa vontade com eles, né? E sim, chamando, e né, colocando, olha, eu preciso da sua ajuda aqui, você consegue colaborar aqui comigo? E quando a gente sim, abre espaço, desde pequeno, a criança nasce com esses centros de colaboração, né, Bi? É tão sim, bonitinho de ver, gente, pequenininhos, assim, eles querem ajudar e querem fazer igual a gente faz, sabe? Então, eu acho que isso é muito do espaço que a gente, como adulto, abre. Do tipo, não, ele é só uma criança, ele não tem que fazer essas coisas. E aí, sim. depois, quando vai se aproximando dessa idade da adolescência, a gente fala assim, não, mas ele tem que fazer, porque agora ele é grande, né? É, Então, a cabe ir gente. estimulando. É um equívoco, né, que a gente faz. Tipo, nunca desenvolve isso na primeira infância e acaba cobrando na segunda infância, sendo que é algo que foi tão podado, né? O Guilherme quis lavar a louça um dia, ele tinha 4 anos, e eu falei, mano.
vai quebrar copo. Tipo, esse foi o meu primeiro pensamento, vai quebrar copo? Não. Mas aí eu toda trabalhada aqui no Montessori, eu falei, vamos, Gui, eu te ajudo. E eu fiquei observando de perto, não interferindo, né? Porque isso acaba irritando a criança e, sinceramente, né? Irrita qualquer um. Você vai fazer uma coisa, a pessoa tá lá no seu cangote dando palpite. Então eu acabei deixando ele livre, mas eu tava lá porque eu sou adulta, então eu tinha que acompanhar, tava mexendo com vidro e tal. E hoje em dia é ele que leva a mamadeira dele pra dormir, sabe? Ufa, Uhum. menos uma coisa pra eu Menos uma fazer. coisa. Mas assim, o que me chamou a atenção desse comentário, Amanda, é que ela falou que tem um casal e ela só mencionou a menina. Então, eu gostaria de Hum, perguntar quantos anos tem o menino, se você também estimula esse menino a fazer parte, né? Porque aí a gente entra um pouquinho em outras questões aí que são impostas, né? Que são naturalizadas, normalmente é aceito pela nossa cultura, né? E que a gente uhum, também está desconstruindo isso. Por exato. quê? Porque é super importante a gente desempenhar esse papel com os meninos para eles serem boas pessoas, né? Adultos responsáveis e que cooperam na casa. Eles não vai ter 30 anos e não vai saber cozinhar, sabe? Exatamente. Não vai saber passar um pano na casa. Vai Então a gente morar também tem fora, que que saiba trabalhar. cuidar da casa, né? Ah, vou morar sozinho, vou fazer uma faculdade, que saiba se virar, sabe? Que não. Porque Sim, depois, para eles, acho que é mais difícil do que é pra gente quando a gente sai de casa, né? sim. Porque E realmente aí, não foi estimulado dentro de uhum. casa, né? Ah, E aí, uma dica assim que eu quero dar para Loli é senta com os dois, abre seu coração, fala que você gostaria muito da ajuda deles dentro de casa, que você sente que você está sobrecarregada com os afazeres, que você sente que encorajem eles também, sabe? Eu sei que vocês têm capacidade, como que a gente pode trabalhar isso? O que que vocês gostariam de contribuir aqui na casa? uhum. Sem fazer aquela coisa lá que a gente falou no podcast financeiro, de dar um dinheirinho em troca deles ajudarem, sabe? É. Porque isso vai Uhum. fugir totalmente da nossa linha, assim, de educação, né? Que você vai estar dando dinheiro para eles fazerem algo que eles já deveriam É. fazer, né? Eles têm que Recompensando por contribuir com uma a casa. coisa que deveria ser um senso de colaboração, né? Sim, sim. É, E isso é aí você legal. Foi vai legal você criar. citar esse podcast. Quem não ouviu, vai lá escutar, que ficou muito bacana, que é com a Lu Sim, e com tem a várias Glaucia dicas sobre financeiras educação financeira. ótimas. Sim. E Dicas a luta ótimas. aqui, né? O amor A gentil, Lu tá. gente. A Lu tá aqui com a gente. Ah, ela respondeu, ó, o meu caçula tem 2 anos e 6 meses. Já dá para fazer algumas coisinhas. Meu Ah, olha filho tem lá, dois anos ela é e da seis minha tudo que eu turma, ó. faço. Controladora e perfeccionista. Gente, olha, para quem tem Hum, o temperamento de controladora, olha, tamo junta, porque eu tamo sei o junto. quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. Não é fácil mesmo. É, Aqui a Nívia colocou: mas meu a filho gente tem tem que 2 anos, aprender ele a. faz tudo o que faço, tarefas de casa. Ê! Que Sim, legal. E com dois sabe. anos, o Guilherme ele já tirava a roupa da máquina, sabe? Quando secava. Uhum, Ele já uhum, colocava no baldinho. A minha máquina é aquela que abre na frente, não em cima. Então uhum, ele já abria e já colocava lá. E assim, eu vejo muito também, Amanda, que é um reflexo do nosso parceiro também, né? Porque a uhum. criança vai crescendo e vai vendo assim. Ah, então os homens ficam só sentados, comendo e bebendo, e as mulheres que fazem tudo. Não, chama aí o parceiro também para contribuir com a casa. Ele mora na casa, né? Então Uhum, aí a gente entra num outro assunto que uhum. pode gerar até um E podcast. exatamente. Obrigada, meninos, Ouvi adorei as dicas. Vou voltar ao trabalho. tudo bem. Imagina. Obrigada Pode por sim, estar vai aqui com a ficar gente. gravada a live 24 24 horas, horas. tá? Então, se você quiser ver depois, fica à vontade. Ouvi, e eu Oi. queria até. Você falou uma coisa super interessante sobre sentar, né, e chamar e abrir o coração e conversar com as crianças, né, sobre tudo isso. E, e aí entra muito nesse ponto, né, de tipo, a colaboração é um encorajamento, né? Então, o que que a gente faz nessa hora? Ó a mãe controladora aqui, perfeccionista, se segurando para não falar. Você não faz nada em casa, você não me ajuda, sou tudo eu, você só fica aí sentado no computador, no videogame. Então, gente, quando a gente fala sentar, abrir o coração, é pro
positivo, né? Uhum. Né? É verdade. A primeira coisa que vem aqui na cabeça é tipo assim, não, agora eu vou então falar tudo que eu tô sentindo. Olha, eu tô aqui, eu faço tudo, ninguém me ajuda, você não faz nada, você é uma preguiçosa, não sei o quê. E assim, isso não vai estimular, não vai. Vai muito pelo contrário, né? Vai afastar e vai, né? A criança, né, o adolescente, até nós mesmos vamos ficar ainda com menos vontade de fazer, né? Menos vontade de colaborar. Por quê? Porque a gente tem Hum. um grande problema de focar no negativo, de focar no que a gente não quer. E tudo que a gente foca aumenta, né? Focar. Então, tudo que a gente foca, ó, expande. E aí a gente fica Sim, lá focando no que a gente não quer que a criança faça, no que a gente não quer que o adolescente sim, faça, no que a gente acha que tá ruim. E a gente sim. não fala o que tá bom, e a gente não fala o que a gente espera, né? E a gente não fala o que a gente gostaria, né? E Amanda, uma coisa que Isso você Quero comer de novo. eu adoro. o que que eu Eu faço? adoro essas crianças da quarentena comendo 999 vezes por dia. Menina, acabei de dar. Ai, meu Deus. E uma coisa assim que eu queria mencionar, que crianças menores, elas sentem uma curiosidade que é muito mais forte do que elas podem controlar. Então é como se fosse uma necessidade delas mexerem, delas tocarem, delas experienciarem. Então eu sempre gosto de trazer aqui que as crianças elas são mini cientistas. Elas estão Uhum. testando tudo, elas estão experienciando tudo. Isso é ótimo. Elas são curiosas por natureza. Então, não espere que a sua criança de 2 anos não vai mexer naquele objeto de decoração lindo que está na sua estante, sabe? Porque ela vai querer saber o que é. Então, o que que você pode fazer? Ah, Bianca, mas eu não quero tirar de lá, eu não quero ter que mudar minha casa por causa de uma criança. Tá, beleza. Então, o que você pode fazer para amenizar isso diminuir esse nível de curiosidade dela perante aquele objeto. Então, por exemplo, vamos supor que é uma pomba. Você pega a pombinha lá, o objeto de decoração, dá na mão dela, você acompanha, você fica junto. Olha, filha, é assim, isso aqui, deixa a criança cheirar, limpa, deixa ela lamber, deixa ela fazer o que ela quiser com aquilo, porque aí o nível de curiosidade vai baixar e ela não vai mais querer tocar, ela Uhum. já sabe o que tem ali, Mas entendeu? sabe, Vi, Então, eu tenho um exemplo que eu fiz aqui em casa. E assim, a é, minha mãe e meu pai ficaram em choque no início, porque todo dia a gente faz a gente faz um terço à noite, né? E aí acende uma vela. E o Victor estava vendo todo dia o fósforo acendendo a vela. E ele começou a ficar muito hum, curioso de querer ver o uhum, fósforo, né? E eu peguei e falei assim, então vem aqui comigo, você vai acender comigo o fósforo. Aí minha mãe e meu pai, você vai deixar ele acender? Eu falei, vou, ele precisa matar essa curiosidade de como sim, funciona. Porque senão, a hora que a gente virar as costas, ele vai pegar e vai fazer sozinho. exato, exato. Ele vai O pegar e vai Gui eu fazer sozinho. E fiz. aí vai ser muito pior. Então eu chamei ele e eu falei, olha, é assim, ó, tá vendo esse palitinho? Tem aqui a cabecinha, você vai riscar, tem que riscar desse lado, é assim que acende o fogo. Segura o palitinho, tá segurando? Tá vendo que o fogo tá vindo? Ó, se alcançar seu dedinho vai queimar. Então, não Uhum, espera o fogo queimar tudo. E ele fez, sabe? Ele segurou, ele esperou até chegar próximo. Ele largou e falou assim: ai, mamãe, queimou. Eu falei: pois é isso que acontece se você, né, pois pegar no é, fogo. Ele vai queimar sim. mesmo. Mas assim, gente, sanou. E hoje ele vem com o fósforo e fala assim: mamãe, vamos acender um juntos? Uhum, Porque ele sabe que ele não vai precisar fazer aquilo escondido de mim. Ele não vai pegar essa caixa de fósforo, se esconder lá num cantinho e tentar fazer sozinho para sanar a curiosidade dele. Porque a sim. gente, né, já peguei ele e acompanhei para sanar essa curiosidade. E eu Eu dei fiz isso até com o Gui num também. atendimento essa. Olha lá, a Nívia falou que acontece a mesma coisa ali. E eu até dei essa dica, né? Em um dos atendimentos que eu estava fazendo, porque a mãe falou assim, ai, porque ela quer mexer na máquina de lavar. Eu falei, ela tá curiosa, ela não sabe como a máquina funciona, Ela chama vê os ela. adultos fazendo, né? Quer fazer igual. Exatamente, exatamente, chama ela para ela ver também como é, mostra para ela como que acontece, mostra a roupa lavando, pergunta se ela quer colocar uma roupinha dentro. Porque isso, gente, sana. E aí você não vai precisar
entrar na questão de tipo, ele não me obedece, porque eu falo que não é para mexer na máquina de lavar ou não é para mexer no fósforo e ele vai. Ele vai mesmo. É o que a Bi falou, eles são curiosos, são mini cientistas, eles querem ver como que funciona, né? Ele observa tudo, quis acender. A gente precisa sair dessa postura de que, tipo, isso aqui é 100% proibido, Sim. porque o que é proibido é mais, né, mais instigante, né? Aguça mais, Aguça mais a curiosidade. Mas isso porque também é uma proibido. crença, você viu, Amanda? Isso também é uma crença. Criança não pode mexer, criança não sei o quê, criança. E aí a gente acaba rotulando a criança de desobediente, quando na verdade ela é só curiosa, ela só está querendo saber como é que funciona aquilo. Então agora o Guilherme, ele acabou de fazer 5, né? Então esses dias ele tá super empolgado de cozinhar. Então, teve uma vez que eu entrei na cozinha, ele tinha pego uma panela, colocou água, colocou no fogão e virou o negócio lá. Só que ele virou, só tava saindo gás. Aí eu falei, eu vou ter que ensinar ele a ligar o fogão, tipo, o forno, né? O forno não, o fogão mesmo. E aí eu falei, Gui, ó, sempre que você virar, você tem que apertar o botãozinho, porque sai gás, isso é perigoso aqui para casa, mas sempre que você quiser cozinhar, você me chama ou chama o papai, porque brincar com fogo precisa de um adulto tá por perto. Não. E aí ele falou, tá bom. Então eu validei, eu não fui agressiva com ele, eu não falei que ele estava fazendo errado. Por quê? Porque a probabilidade dele fazer de novo, porque ele tá com essa vontade, e dele não me chamar, é muito mais alta do que agora que eu falei de boa com ele, sabe? Então a gente tem que saber também a como falar com a criança. Por mais que seja uma coisa que a gente leve um susto no início, né? Tipo, nossa, ele ligou e estava saindo gás. E é perigoso mesmo, né, Amanda? Mas Claro, seria mais perigoso ainda se ele fizesse de novo e eu não aparecer, escondido. porque, por exemplo, eu tô fazendo uma live aqui agora e ele ligou, vai ficar 1 hora ligado lá, entendeu? Então, é mais perigoso do que... Então, Exatamente. eu conversei com ele, fiz acordo com ele, dele sempre chamar um adulto. Então, isso é melhor. É muito melhor. E até porque se você só entra numa jogada dessa, Bi, e tira ele de cena e fala que não pode, o que ele vai entender? Ela só não quer que eu mexa nisso. Por quê? Vou tentar ver outras vezes. Porque você não explicou quais são as consequências. Você não falou o que acontece. Você não mostrou como funciona. Você só aguçou mais a curiosidade dele e fez ele sentir que, tipo, um ponto, né? Você não respeita ele, porque você só tirou, né? Você não colocou, não explicou o porquê que você estava tirando. E aí o que vai acontecer? Vai fazer de novo e vai fazer escondido. E aí a gente vai falar, desobediente, não me obedece, né? E é engraçado falar de desobediente, não me obedece, que me veio aqui em mente também de um atendimento do não, né? Então, como que a gente está dando essas ordens para essa criança desobediente? Gente, vamos lá. Quais são as ordens que a gente dá para a criança que depois a gente fala assim, nossa, que desobediente, não me obedece? Eu vou dar alguns exemplos. Não sobe aí, não pega isso, não segura aí, não vai aí, não pode agora. E o não, a gente já falou várias vezes, em vários momentos, o quanto o não é subjetivo para a criança. E o quanto ele deixa a gente meio, né? Nós que somos adultos, às vezes, diante de algumas ordens, a gente fala, peraí, não pode fazer isso, então pode fazer o quê, né? Então, a criança é desobediente, porque ela não obedece o meu não. Mas não seria Mas você mais não legal mostrou. se você falasse o que é para ela fazer e por que ela tem que fazer, né? Até nesse sábado, né, a gente teve a jornada, que é um grupo que eu tenho de algumas famílias, e aí eu dei o exemplo do farol, né, do radar, né, Bi? Então, quando nós fomos criados pela obediência, né, a maioria, a gente vai passar no radar. E aí o que faz? Diminui a velocidade só quando passa em frente ao radar, porque tem medo de pegar uma multa. Certo? Ok. Se todos nós tivéssemos sido educados, né, a partir da responsabilidade e da consciência, ninguém ia diminuir a velocidade só para passar na frente do radar.
todo mundo ia respeitar aquele limite de velocidade, porque sabe que aquela regra foi colocada por segurança. Então, Para nossa vida, né? Para nossa vida. Então, olha o que a obediência faz. A obediência faz a gente cumprir a ordem aqui na frente de quem colocou aquela regra, para mostrar que a gente é obediente, ou para não ser punido, ou para, né, no lugar das crianças, não ser castigado, não apanhar. Só que depois não criou consciência daquilo, não entendeu o porquê que não pode fazer aquilo. Vai fazer quando ninguém estiver vendo, sabe? Então vai fazer escondido. E depois a gente não sabe, mas por que mentiu? Por que fez escondido? Por que, né, escondeu isso, omitiu? Porque precisa ser obediente na frente. O Frito tá na live. Oi, Frito. Quem? O Frito, ele fez meu mapa védico. Ah, quem quiser mapa védico, por favor, eu recomendo o Frito. Entende? Então, seria muito mais interessante se, né, essas crianças tivessem essa noção do que e por quê. Talvez dessa forma elas fossem menos desobedientes, né? Sim, compreender, né? Compreender. Eu percebo que o Guilherme, ele acaba acatando mais aquilo que eu falo quando eu explico para ele por que eu estou pedindo aquilo para ele, né? Uhum. E eu falo pedindo porque eu peço mesmo. Eu não gosto de ficar mandando ele, vai tomar banho, não sei o que, não sei o que lá, vai tomar banho agora. Então, assim, você tendo esses acordos com a sua criança, você falando de uma maneira mais respeitosa com ela, quando você precisa de fato falar, olha, filho, a gente vai ter que sair daqui a pouquinho, aconteceu um super imprevisto, eu preciso que você tome um banho agora, a chance dele acatar isso é muito maior do que se eu ficasse só mandando ele fazer as coisas. Por quê? Porque daí entra nessa disputa de poder, né? Porque a criança, quando entra numa disputa de poder, só tem um vencedor. E a criança quer vencer, o adulto também quer vencer. E entram várias questões da nossa criança interna ferida, né? Querer vencer essa disputa. E aí, quando você entra nessa disputa de poder, você já tá brigando com a sua criança interna brigando com a sua criança de 4 anos, sabe? De 3 anos, de 2 anos. Então, tipo, a gente precisa ter essa consciência e é o que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na jornada que estamos com as inscrições abertas, a jornada Conexão inteira, e a gente vai se aprofundar mais nisso, mais nessa criança interior ferida, mais em ferramentas, como você pode melhorar a sua relação com a sua criança, né? E outra coisa que eu quero trazer aqui também é validar. Porque muitas vezes a gente entra nessa disputa de poder com a criança porque a gente não validou. Tipo, tá um puta frio e o Guilherme quer tomar um sorvete. Aí ele fala, mamãe, eu quero um sorvete. Aí o que você fala? Não, você tá louco? Tá mó frio lá fora, você vai ficar doente. Tipo, a criança não tá nem aí se ela vai ficar doente. Ela tá com uma vontade, é uma vontade genuína dela. Ela tá com vontade, sabe? Tipo, o que você faz? Então, nessas horas eu falo assim, um sorvetinho ia ser bom agora, né? Ai, Gui, que pena. Tá frio lá fora. Mas assim que sair o sol, assim que melhorar o tempo, a gente pode ir sim atrás desse sorvete. Qual sorvete você quer? Então, aí a criança já se anima, sabe? Você falar não sem dizer não. Porque a criança da raiva não gosta de ouvir a palavra não. Não, você não pode. Não, não é agora. A criança da raiva, ela ama a palavra sim. Ela ama a palavra sim, querido. Você quer agora? Toma. Então você vai contornando a situação, sabe? Nossa, seria muito gostoso tomar um sorvete de flocos agora, né? Ou muito gostoso tomar um sorvete de chocolate agora. Que pena que tá frio lá fora. Eu também queria tomar. Sabe? Você traz essa validação, você traz esse acolhimento. E você fala, olha, assim que melhorar o tempo, a gente pode ir comprar. O que você acha? Qual que você vai querer? E aí a criança já fica entusiasmada e já se sente acolhida e não vai se rebelar contra você. Né? Porque você não tá dando porque você não quer, você não tá dando porque não dá, né? Exatamente. Então, isso é bacana de ver, né? Que, de novo, trazendo, existem regras, existem limites, existem, por exemplo, rotina, né? Estabelecida, pré-estabelecida. É só a forma como a gente coloca, como a gente elabora, como a gente, né, conduz, que faz toda a diferença, né? Por exemplo, tem famílias
Tem famílias que dão doce só de final de semana, tá super ok. Se isso for, né, acordado, se isso for, todo mundo da família tiver de acordo e tal, tudo bem. Então vamos supor que é terça-feira, sua criança tá louca pra comer chocolate. Então o que que você faz? Nossa, filho, agora um chocolate ia ser bom, né? Putz, mas hoje é terça-feira, olha. Mas assim, quando for sábado, a primeira coisa que a gente pode fazer é ir na padaria comprar um chocolatinho pra você. O que que você acha? Qual que você quer? Sabe? Então trazer essa flexibilidade não, mas contornar a situação de forma com que a criança se sinta validada e feliz. Eu adorei o diga não sem dizer não. É, Adorei, Bi, adorei. Vou fazer aqui, ó, uma plaquinha para deixar na parede. Diga não sem dizer não. Porque, gente, sim, é isso. E assim, para a gente ir finalizando, né, encerrando, como é bacana a gente olhar para como a gente consegue realmente quebrar mesmo, né? Desmistificar essa questão de que obediência é sinônimo de respeito. Porque realmente a gente viu aqui, né, tudo que a gente tem conversado, do pessoal que mandou comentário, de que não é, né? O respeito, ele é conquistado, né? E ele não tem a ver com obediência. A obediência, ela vem muito mais de um medo de punição, né? E sim. N fatores que podem ser consequência lá no futuro, que a gente citou, mas é bacana a gente ficar mesmo com essa mensagem, tipo, eu quero o respeito do meu filho através de amor, da consciência dele, né, da colaboração dele, e não a Sim, obediência cega de que ele me obedece porque ele tem medo de mim, né, de que ele tem sim. medo de ser punido e O de se Robinho, sentir inadequado, né, de estou errado e estou inadequado. o E Robinho aí, aqui, Oliveira Oficial, falou parabéns pelo conteúdo, meninas. Muito obrigada, obrigada, Robinho. Fico feliz obrigada. que tem mais um homem aqui na nossa live, Nossa, aprendendo um pouquinho sobre como desconstruir, né, essa obediência nas crianças, que parte muito das nossas crenças, do que a gente vivenciou na nossa infância, e desmistificar, sabe, esses padrões mesmo. Pô, será que eu não posso flexibilizar isso para o meu filho? Entender um pouquinho sobre o cérebro da criança, sabe? Então, tudo isso vai ser abordado com mais profundidade dentro da nossa jornada. A gente vai falar também as consequências do castigo, né? Porque, as meu, punições. até as pessoas que fazem, que utilizam, né, dessa educação tradicional, tem conflitos com a sua criança, porque vira para mim e fala, mas nem batendo eu consigo Não tá fazer adiantando. com que não tá adiantando, nem deixando ele 30 minutos de castigo tá adiantando. Por quê? Porque a criança Por quê? percebeu que, tipo, ela vai ficar lá no cantinho, não vai pensar no que ela fez, vai sair de lá e vai estar tudo de boa, sabe? É Ela vai mais ficar ali só alimentando uma raiva e uma vingança e uma inadequação e, né, um monte de coisa que, tipo, ai meu Deus, que raiva, por é que ela mais tá um, fazendo isso comigo? É mais um senso nosso de querer punir a criança dessa forma, só que, tipo, pra ela tanto faz como fez. Eu É, lembro de quando eu ficava de castigo virado pra parede, olhando as aranhinhas lá na parede subir e descer, eu não pensava no que eu tinha feito. Eu só pensava, estou com muita raiva da minha mãe e o que eu posso fazer da próxima vez pra ela não descobrir o que eu pra ela não me fiz. pegar. Pra ela não me pegar. Eu pensava, eu juro pra você que eu lembro nitidamente dessa lembrança que eu tenho. Como que eu posso fazer da próxima vez pra ela não me pegar? Porque eu quero fazer, eu vou fazer. E aí, quando entra na adolescência, é que o bicho É pega. pior. É pior. Porque na adolescência você não controla muito, sabe? Você, né, a criança faz atividades, ela vai pra escola, ela não sei o que, aquela mãe, se você estiver na live, ai, não quero que ela veja. Mas, tipo, eu falava pra minha mãe que eu ia fazer vôlei, eu não ia fazer vôlei, sabe? Tipo, eu ia pra casa do meu amigo. E, tipo, É, adiantou? pois é. Não. Adiantou? Não adiantou. E aí podia ser que ela estivesse lá com a ilusão do controle. Ai, como a Bia é obediente, olha, foi lá pro. Desculpa aí, mãe da Bia. Bom, gente, para a gente finalizar a nossa live, eu e a Bia, a gente queria convidar quem, né, esteve aqui com a gente, quem participou, a gente ficou super feliz de ter vocês aqui. E Ó, quem o Robinho falou assim, verdade, lembro logo da minha mãe nos castigos. sempre, né? E aí a gente queria convidar vocês
quem não viu ainda, quem não está sabendo da jornada que a gente está fazendo, né, Bi? São 30 dias de uma jornada online com a gente, onde a gente vai ter, além dos conteúdos, mentorias, né? Muitas reflexões, meditações, exercícios práticos, né? Exercícios práticos, é isso que a gente quer trazer para a jornada, porque assim, vai Exatamente. ter um dia de vídeo que a gente vai explanar alguns conceitos, né, desmistificar algumas coisas, e aí a gente vai colocar logo de manhãzinha para vocês poderem ter essa reflexão ao longo do dia, e aí no dia seguinte a gente vai ter 2 plantões de dúvidas, um de manhã e um à noite, né? E aí vocês podem tirar todas as suas dúvidas referente à tarefa. Pô, Bia, eu tava fazendo isso com a minha criança, só que não sei, aconteceu isso, eu não soube lidar, o que que eu faço? Uhum. Por quê? Porque a gente quer mesmo acompanhar vocês de pertinho, e por isso que são vagas limitadas, né? Porque a gente Isso. quer poder dar atenção para todo mundo de como que vai funcionar lá dentro, como que funciona essa prática na sua família, porque a gente sabe que cada família tem uma rotina, cada família Uhum. tem uma prioridade diferente, né? Valores diferentes, então a gente quer poder fazer disso da melhor experiência possível para vocês. Poder mesmo Exatamente. trabalhar isso. Isso. E por isso que a gente fala que a gente gosta de deixar muito claro que a gente não traz respostas prontas, né? Então, todo o trabalho que a gente desenvolve no decorrer da jornada, ele vem muito com essas reflexões, onde cada pessoa vai encontrar a resposta dentro dela mesmo, né? Porque é o que a Bia falou, nós somos pessoas diferentes, famílias diferentes, em situações diferentes, com crianças diferentes. Então, muitas vezes, o que pode servir para um pode não servir para o outro. E isso que é o bacana, né? Porque a gente não vai lá e fala só faz desse jeito e é assim, porque não é uma matemática. Criar Sim, os não é filhos, uma educar os receita filhos de não é bolo. uma matemática, não é uma receita de bolo, não dá para a gente Sim, fazer dessa forma. Então, toda a jornada ela é bem reflexiva, né? E é bacana que a gente faz um 360, né, Bi? Então a é, gente olha para a criança, a gente olha para a mãe, para a família, para o ambiente onde ela está. Essa mãe, esse pai que estiver participando com a gente, vai ter a possibilidade de olhar para o seu passado, vai ter a possibilidade de acolher a sua criança interior, né? Olhar para as suas crenças que hoje estão impactando aqui na educação que ele está dando, né? Então, isso que é bem bacana, né? Então, não são apenas ferramentas ou respostas prontas para vocês, mas são reflexões. A gente tem algumas meditações também no decorrer da jornada, onde vocês vão poder mesmo se fazer essa reconexão, né? Se reconectar com a essência de vocês e com o que vocês, né, adulto hoje, né, o que eu hoje adulta quero para o meu filho, né? E não continuar repetindo padrões que, poxa, eu olho e já não faz mais sentido. Tipo, putz, não sei porque eu estou fazendo desse jeito, sabe? Depois eu olho e fico super mal porque eu não queria ter feito assim, aí me sinto culpada, queria fazer diferente, não consigo fazer diferente. Então, a jornada ela é bem profunda nesse aspecto, né? Então, assim, sim. é bem bacana. E aí uma coisa que eu quero trazer também, Amanda, é que assim, deixa eu ver o nosso tempo. Falta pouco. Mas Tudo assim, bem. é que a gente entende também que cada um tá em um processo diferente, a ponto de tipo, pô, Bia, eu acho que quadro de rotinas agora pra mim não dá. Tá, deixa essa ideia em stand-by, porque quando você sentir de, putz, agora eu quero pegar firme no quadro de rotinas, eu quero ver como é que vai ser, eu quero ver como é que vai ser aqui em casa e tal, você pega e aplica. Né? Porque, assim, Exatamente. uma coisa que a gente é muito cobrada é de ser a mãe perfeita e tal, e tudo isso já foi abordado em lives passadas, então eu quero trazer aqui também que a gente já fez uma live falando sobre culpa materna, outra sobre crenças limitantes maternas, né? E a gente ficou 24 horas no nosso canal, a gente tirou, e só quem entrar na jornada vai ter acesso a elas, inclusive essa. Essa daqui também vai ficar 24 horas no ar, e quem participar da jornada vai ter ela Ter por acesso a todo tempo esse conteúdo. vitalício, né? Exatamente. Os vídeos E é também. legal também falar do grupo, né, Bi? Então, por que que a gente faz um grupo fechado com poucas pessoas no WhatsApp? Justamente para poder dar essa atenção que a Bia falou. E assim, qual que é uma regra básica do nosso grupo? Empatia. Uhum. Empatia. Porque cada um está no seu processo de consciência.
Então, não tem julgamentos, não tem isso aqui é o certo, o que você está fazendo é o errado. Isso não existe dentro do grupo, não existe dentro da jornada. Então, é um grupo seguro para que a gente possa se abrir, né? E que a gente possa ter um espaço para realmente evoluir juntos, né? Então, ninguém sabe mais do que ninguém, tá todo mundo nesse processo contínuo, né, de aprendizado. Então, o grupo é super aberto para outras pessoas também, né, darem suas opiniões. E, assim, um grupo acolhedor mesmo, né? Eu acho que isso que faz a total diferença, né? A regra básica, empatia, gente. Sim. E aí o primeiro encontro vai ser ao vivo e no Zoom, né? E o último também. Então a gente vai fazer uma despedida, vai tirar todas as dúvidas, vai querer saber com vocês assim se alguma dúvida ficou para tirar, enfim, né? A gente vai fazer um 360 graus. O primeiro e o último vão ser encontros ao vivo. E para quem perder, não puder estar comparecendo, né? A gente vai gravar e aí depois a pessoa assiste. É isso, gente. Então tá todo mundo convidado. A gente E eu quero vai falar deixar outra até coisa o. também. Oi, diga. Do nosso sorteio, né? Quem quiser concorrer ao ingresso, Verdade. a gente está sorteando um ingresso para a jornada e mais esse baralho aqui da disciplina positiva, que são as 52 ferramentas que vão nos auxiliar aí nesse caminhar dessa jornada. Exatamente. Muito obrigada Então pela presença de a gente vocês. vai deixar o link para o pessoal, né? Se vocês não encontrarem, tem na nossa bio também, tanto no meu perfil quanto no da Bia. Tem na nossa bio o link para vocês tirarem mais informações e se inscreverem, porque essa semana é a última semana com o valor promocional. Semana que vem muda o valor da jornada. Então, quem não se inscreveu ainda e quiser participar, é bom aproveitar. E mesmo quem participar do sorteio e já quiser garantir a sua vaga lá dentro, você pode comprar. E se por acaso você ganhar no sorteio, a gente devolve o seu dinheiro. Fica tranquilo. Exatamente. Então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo por mais essa live. E semana que vem, já vou deixar aqui a dica. Semana que vem a gente vai falar de birra. Vamos fazer uma live sobre birras. E aí, quem tiver interesse, vai ser no meu perfil na semana que vem. A gente vai divulgar aí durante essa semana para vocês. Tá bom? Bi, tá bom, gente. obrigada. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. E uma boa até semana. a próxima. Boa semana. Tchau.